Estamos aqui de volta para falar da série sobre ética no nosso canal a favor da coletividade, e eu queria falar hoje sobre a impunidade. Exemplos de países onde o povo vive de maneira mais civilizada, pode-se perceber que a impunidade é muito baixa. Ou seja, as pessoas procuram fazer as coisas corretas, procuram ser éticas, procuram agir dentro da lei, porque sabem que se não fizer assim, é certeza da punição. Vão ser punidos de alguma forma, ou multados, ou tem algo confiscado, ou preso, em alguns casos, né, tem até pena de morte. Então, não tem dúvida de que para um comportamento adequado, seja qual for a situação, tem que haver certeza de que a pessoa vai ficar com consequências, ou seja, que haverá algum tipo de punição. E aí, voltando para o nosso Brasil, que a gente vive uma situação de quase selvageria, um grande problema aqui é que a tolerância é muito grande, é quase 100%. E aí a impunidade acaba fazendo com que as pessoas tenham certeza de que não vão arcar com as consequências do que fizerem que prejudiquem os demais. Nós temos uma cultura de que a criação de lei, e até isso é vendido como algo muito bom, os políticos procuram se eleger prometendo criar leis. Cada vez que tem algum problema, se corre para criar lei, se vai para o Congresso, se vai para a Câmara dos Deputados, para a Assembleia Legislativa, para as câmaras dos vereadores, se propõe a criação de lei. O problema é que, se o Brasil não for o país que mais tem leis, é um dos que mais tem. Está entre os líderes no número de leis existentes. O grande problema é que as leis não são cumpridas. Pegando casos recentes, por exemplo, sobre o uso de farol nas rodovias. Isso já é lei, já está no Código do Trânsito Brasileiro há muito tempo. Só que não tem fiscalização. Então as pessoas não usam. Por quê? Não vai ter nenhuma consequência por não usar. Eu não entendo porquê, e aí isso vai ser assunto para um outro vídeo, que a gente vai falar especificamente sobre farol e seta, mas as pessoas não usam por quê? Mesmo que tenha uma necessidade, que isso já é constatado, mas ela não quer usar e não vai arcar com nenhuma consequência. Um outro, uso de celular. Tinha se falado no aumento do valor, para bem alto, eu não lembro qual é o valor, mas muitas pessoas vão continuar, e eu vejo pessoas em caminhão, em ônibus. Eu pego a Dutra para ir para São Paulo todo dia e vejo, pessoa, um dia desse passando na minha frente, estava de moto, um caminhão fazendo uma conversão na minha frente, e o motorista com um celular e do lado da janela dele, não era do lado de dentro nem para esconder, ou seja, não tem mais nem receio de que alguém veja, e usando o celular. Então pode-se aumentar para que valor for, mas se ninguém for punido, não vai resolver nada. Poderia ser R$50. Foi pego usando o celular dirigindo, a multa poderia ser R$50, mas se houvesse certeza de que todo mundo que usasse, ou grande parte, fosse pego, fosse flagrado, fosse punido, fosse realmente pagar os R$50, as pessoas vão tomar cuidado. Então não adianta ficar criando lei, se elas não vão ser cumpridas. Eu acho que a gente tem que fazer cumprir as leis que existem. Um exemplo grande disso, da questão da impunidade, é que você mata no trânsito e você paga fiança e sai pela porta da frente. Ao passo que, se você é pego cometendo um crime ambiental, você, por exemplo, foi lá numa área de floresta, sei lá, e pegou alguns pássaros, pegou alguns animais exóticos, são animais selvagens, e isso for considerado crime ambiental, você é preso e é crime inafiançável. Agora, se você pegar o seu carro, for num ponto de ônibus, atropelar 10 pessoas, e aí você chegar lá na delegacia, justificar, e pagar fiança, você sai pela porta da frente. E dificilmente você vai ser preso, vai ser condenado pela morte das pessoas que você atropelou. Como a gente vê muitos casos assim. Então as pessoas continuam dirigindo usando o celular, continuam comprando carta para poder dirigir, continuam bebendo antes de dirigir, e
passando farol vermelho, ultrapassando sem olhar, né? Quantas vezes, um dia desse mesmo, com a minha mulher numa estrada, uma estrada importante, um carro foi mudando de pista, o cara com o bração para fora, até que quando ele chegou perto de mim, ele emparelhou comigo, aí eu buzinei, aí ele se assustou e voltou para a pista. Mas ele não estava olhando no retrovisor, ele não estava dando seta e foi mudando de pista, sem olhar. Então, isso vai continuar acontecendo, porque se cometer algum acidente, ele não vai pagar, ele não vai arcar com as consequências. No máximo ele vai arcar com as consequências do conserto do carro dele e talvez do carro do outro. Mas se ele tivesse batido na gente, derrubado e se machucado, ele não iria ser punido pela lesão corporal. Então as pessoas continuam, né, não cumprindo a lei. E, ou seja, é um crime afiançável matar um pedestre ou uma pessoa que estiver no outro carro quando você estiver dirigindo com o seu. Então você pode pagar fiança e sai. Então as pessoas não vão se preocupar, né, em cumprir a lei, porque não há nenhuma consequência. Então, para a gente acabar com, diminuir o número de crimes, a gente precisa ter punição. Enquanto houver impunidade, não adianta criar lei que não vai resolver nada. Tem que fazer cumprir as leis que existem, por mais branda que elas sejam. Mas se houver certeza de que será punido, o infrator vai tomar cuidado. Até uma próxima com outro vídeo. Tchau.